É impossível falarmos da orientação a objetos e não lembrarmos da UML. Neste vídeo você vai aprender a construir as suas classes em Python, documentá-las, fazer exploração de objetos e o melhor, faremos isso juntos. Fique comigo até o final. Unraveling Code, desvendando o código da matriz. A palavra classe causa muita confusão na mente dos profissionais de tecnologia que estão em fase de estudos ou até mesmo que não têm um conhecimento na orientação a objetos. Me deparando com essa problemática, descobri uma forma muito interessante de exemplificar o que seria uma classe comparando com o mundo real e o mundo virtual. Vamos fazer a abstração. Essa planta dessa casa que você está vendo é um perfeito exemplo do que seria uma classe. Esta casa ainda não foi construída. Vamos fazer uma suposição. Quando esta casa for construída, ou seja, ela se concretizar, nós temos um objeto que nasceu a partir daquela classe. No caso aí, a classe casa. E essa casa, dentro dela, tem os objetos como janela, portas, sofá, mesa, cadeira, vasos, copo, entre outros. Cada objeto tem seu nome, seus atributos e suas funcionalidades. A xícara e o pires são objetos que se interagem. Nós usamos a xícara, então existe uma interface entre nós e a xícara tem a sua funcionalidade. A UML é uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software. Ela poderá ser empregada para a visualização, a especificação, a construção e a documentação de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software. No ano 2000, a UML foi aprovada como padrão pelo OMG, Object Management Group, um consórcio internacional de empresas que define e ratifica padrões na área de orientação a objetos. Para o nosso laboratório, vamos construir duas classes. Uma classe se chama humano, ela tem dois atributos, nome do tipo string e idade do tipo integer. E ela tem 4 métodos, 4 funcionalidades. Uma que é o método construtor, o init, depois falar, ligar e comprar. E aí nós teremos uma classe chamada Ultron que vai fazer a herança com a classe humano. Cada método dessa classe recebe os seus parâmetros. No caso do init, ele recebe o nome e a idade. O falar recebe algo, qualquer coisa que seja falado. O ligar recebe um contato, no caso uma ligação telefônica. E o comprar recebe um produto e uma loja. E o retorno do comprar é vazio, o retorno de ligar é vazio, o retorno de falar é um string e o retorno de init é vazio. Vamos para o código. Para fazer a nossa brincadeira, vamos utilizar o Google Colab. Então acesse colab.research.google.com. Clique em Novo Notebook e vamos começar a construir o nosso código. Bom, nosso início vamos dar um nome ao nosso notebook. Então coloque Python OO_V1. Importante, versione sempre seus notebooks. Crie uma célula do tipo texto Markdown. Nós vamos colocar uma cerquilha só como título principal e vamos escrever Python orientado a objetos, espaço, traço, V1. Crie outra célula de texto e nós vamos criar aqui um subtítulo, onde nós vamos escrever o seguinte, definindo classes. Pronto, muito bom. Agora vamos começar a definir a nossa classe humano. Então, class humano, enter. Vamos definir o primeiro método que é o construtor. Então, def, underline init, depois underline de novo, e os parâmetros. A assinatura desse método vai ser self, depois nome do tipo string e idade do tipo integer. E o retorno desse método é vazio. E agora você vai entender o self. O self é a própria classe, ou seja, é a informação entrando para dentro do escopo dela quando ela for uma instância. Então, nome vai para self nome e idade self idade. Vamos para o segundo método. Então, def falar, self, algo do tipo string. E o retorno é string. E aí vamos à implementação. Então vamos fazer aqui um return. Vamos construir uma string utilizando interpolação de caracteres, onde nós vamos escrever uma mensagem e interpolar o dado que está sendo passado para o método. No caso aí falando sobre alguma coisa. 3 pontos. Terceiro método da classe, ligar.
A assinatura desse método será self e o contato do tipo string. Vamos construir aqui uma interpolação de caracteres mais uma vez. Vamos colocar isso numa variável chamada MSG. Existe uma outra forma de interpolarmos caracteres em string. Depois nós vamos mostrar. Vamos só colocar o retorno que ficou faltando ali, aliás, o print. Muito bom. Agora nós vamos criar ali, no método comprar, uma interpolação de caracteres, só que de outra forma. Nós vamos fazer assim, escrevemos a mensagem, marcamos ela com abre e fecha chaves, e depois ponto .format, e cada parâmetro que é passado no format, na sequência de cada abre e fecha chaves. Então a primeira seria produto e a segunda loja. E vamos imprimir agora essa mensagem. Show de bola! Com a classe implementada, agora nós vamos brincar com a instância dessa classe. Vamos declarar um objeto chamado Jarvis e vamos fazer a instância da classe humano passando dois parâmetros, o nome e a idade, que foi o que nós criamos lá em cima na assinatura do método do construtor, o init. Ok, agora com essa instância em memória, vamos brincar com ela, vamos usar a type para ver o tipo. Sempre façam uso da type para explorar os objetos quando vocês tiverem dúvidas. A dir ela mostra a estrutura do objeto. Veja que os métodos dos atributos estão presentes na listagem. Isso também é muito importante no seu dia a dia. E a outra função é a help, que traz a documentação do objeto. O nosso objeto não foi documentado, então não tem nada aí. Veja que a help trouxe, mas está vazio. Vamos documentar o nosso objeto e depois vamos ver no help como que fica. Então, primeiro vamos colocar um docstring na classe. Aspas duplas triplas, abre e fecha, e dentro você coloca a informação. Essa é a forma mais simples e básica para a gente estar documentando nossos objetos, tá bom? Quando você faz docstring, por exemplo, de um método, você pode inclusive estar especificando os parâmetros, ou seja, a descrição dele e o tipo, né? No caso, se é string, se é integer, entre outros, né? Mas aqui nós vamos nos ater apenas a docstring mais simples possível, tá? Então nós já documentamos ali na classe, você viu que apareceu ali. Agora nós vamos documentar o método construtor da classe. Da mesma forma, aspas duplas 3 vezes no começo, 3 vezes no fim e dentro é a documentação. Vamos documentar o método falar, mesma coisa, aspas duplas 3 vezes no começo e no fim para fechar, mesma coisa para o método ligar e assim por diante. E aí no final a gente precisa executar essa célula para que essa definição da classe seja atualizada em memória. E aí nós vamos checar lá embaixo na instância, aí precisa rodar também a instância, e vamos utilizar o help para olhar como que ficou. Então executamos ali, atualizamos a memória, agora nós vamos rodar ali o Jarvis para recarregar o objeto e vamos usar o help. Olha só, pronto! Documentação que foi feita, agora ela está aparecendo quando utilizamos a função help. Agora vamos usar as funcionalidades do nosso objeto, né? Vamos falar para o Jarvis falar. Então, Jarvis, fala alguma coisa aí. Muito bom, Jarvis falou, agora nós vamos fazer o Jarvis ligar. Vamos passar um contato para ele, um número fictício, e vamos ver se o Jarvis liga. Ligou, muito bom. O Jarvis está bem obediente. Agora vamos falar para o Jarvis comprar um notebook. Lá na Apple.com, que chique, hein? O Jarvis está com grana. Ok, está comprando o notebook. Aliás, um MacBook. E por fim, vamos ver as propriedades ou os atributos do Jarvis. Muito bom. Propriedade e atributo é a mesma coisa, tá, galera? Agora vamos brincar com herança. Agora, nós vamos criar uma célula de Markdown de texto aqui e vamos escrever o seguinte. Herança. E aqui a gente vai fazer uma herança com a classe humano. Vamos criar uma classe chamada Ultron. E dentro, como parâmetro ali na declaração da classe, vamos passar o humano. E essa classe é vazia, não tem nada, então vamos colocar um pass. Vamos criar mais uma célula Markdown aqui e experimentar esse objeto que fez herança com a classe humana. Então o Ultron é igual a Ultron. Lembrando que como é uma herança, tudo é igual, então a gente vai passar o nome e a idade. Aqui eu vou provocar um erro de propósito só para mostrar uma coisa interessante para vocês. Vamos fazer um type para ver o tipo. Veja que o tipo é o próprio Ultron. Depois vamos fazer um dir.
Veja que no dir a estrutura é a mesma de humano, porque estamos fazendo uma herança, né, óbvio. Então nós temos os atributos ali, os métodos são iguais. Vamos usar o help, a documentação também vem igual, com tudo que foi feito ali bonitinho. Inclusive ali ele traz uma hierarquia de resolução de métodos por ordem, né? No caso ali é o built-in object, que é o principal, depois o humano e depois o Ultron. E o erro que eu tinha provocado ali, vocês perceberam, eu passei a idade como string, mas o Python fez uma conversão implícita, olha que legal. E é isso, galera. A nossa aventura termina por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar este conteúdo. E vejo você no próximo. Um abraço, tchau, tchau.